É. Beleza, tá gravando aí. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui para a gente verificar algumas tendências 2021, né? O que vai ter de interessante em relação à tecnologia. Bastante coisa foi tá sendo só continuação, né? Já de tempos aí, tá cada dia mais sendo efetivada essas ações. Outras tiveram esse ano bastante modificação por causa do nosso amigo Covid, né? Então forçaram a várias situações que talvez demorassem um pouco mais, tiveram que ser executadas de bate-pronto por causa do Covid. Então tem bastante coisa aí que a tecnologia vai fazer com que, principalmente o Covid, né, vai fazer com que essas ações sejam cada dia mais presentes. Então eu fiz um mix aqui de algumas empresas que trabalham com consultoria de tecnologia, né, e que geralmente postam todo ano, mais ou menos nessa data, entre setembro, outubro, às vezes até novembro, quais serão as tendências do próximo ano em relação a tecnologias. Eu até peguei uma de educação também, que depois a gente vai dar uma dialogada ali, tá? Mas geralmente todas elas quase que focam na mesma ação, até porque na maioria das vezes elas se baseiam na Gartner, né, que é uma empresa de consultoria internacional de tecnologia, que ela que dita, né, as situações referentes a essas ações, tá? Então aqui vamos começar primeiro aqui, ó, que foi no dia 6 de outubro, da It Peers, tá? E ela colocou 6 tendências para 2021. Dentre elas, a primeira é a inteligência artificial, né, que isso já tem já vem sendo massificado há uns 4 anos, mais ou menos, né, bem massificado, e a gente vê hoje em dia que isso está cada dia mais massificado, né? Então vocês conseguem visualizar isso quando vocês fazem uma busca no navegador, né? Principalmente ali quando vocês utilizam o Google, vocês verificam que, por exemplo, se vocês pesquisarem tênis, vai vir propaganda de tênis no mínimo em umas 3 semanas, né? Se vocês procurarem saber por carne, vai vir também situações referentes a esse tipo de informação mais um tempo. Por quê? A tendência é que a IA auxilie, né, o comportamento do seu usuário para que ela foque tanto no marketing, né, quanto no que ele procura. Na realidade, a principal intenção do, vamos dizer assim, do navegador é que ele te dê uma resposta daquilo que tu mais gosta. Então ele vai, não, na realidade ele não vai analisar o teu comportamento, mas vai verificar, isso teoricamente seria como comportamental, mas ele vai analisar o que tu busca e vai te dar uma resposta daquilo que tu busca, né? E vai fazer com que tu tenha uma interação maior. Então, a grosso modo, para um leigo ele pensa assim, pô, esse navegador é inteligente, né? Eu só pensei, ele já está me mandando as coisas, né? Claro que é uma situação de programação que tu vai verificando aquilo que ele mais vai utilizando e vai te dando uma resposta dessa situação, para que tu fique mais fidedigno àquela plataforma, tá? Então, IA é um campo que, além de ser bem vasto, tem muita coisa para ser explorada ainda. Tem muita coisa que IA e IoT, que eu posso fazer essa junção desses caras e ter uma resposta muito mais eficiente, né? Então, por exemplo, eu posso usar IA num, num projeto aí de, por exemplo, eu preciso fazer uma... Vou pegar um projeto que eu acabei conversando essa semana aí com os guris na segunda-feira lá que eles vão apresentar, e um deles é de irrigação. Então, vamos pegar a seguinte ação. Pô, na irrigação, tu tem que verificar se o solo está umidificado, se não está, e essas situações aí referentes ao solo. Tu pode colocar, pode implementar, né, uma inteligência artificial para verificar se claro que tu vai ter que ter outros sensores para fazer isso, né? Mas tu pode verificar, por exemplo, se quando tu estás umidificando, o solo está ficando fértil ou não, né? Ou se ele está, às vezes, perdendo a fertilidade
por causa de um tempo, por causa de alguma inserção de algum outro, vamos supor, se coloca ureia, né, que tem um outro nome técnico, agora não vou lembrar o nome, que é um fertilizante para que a terra fique mais forte para produzir, né? Então, será que se eu colocar muito esse fertilizante ou a quantidade que eu coloque decorrente a um tempo, por exemplo, o solo não vai me dar uma resposta negativa? Então, se eu botar implementar uma IA nessa ação, ele verificar que, por exemplo, não, se tu botou saber água e mais 30% desse produto, na próxima vez tu vai ter que botar 10, né? E na próxima 15, para depois voltar a 20 e estabilizar um controle, vamos botar assim. Então tem, isso eu estou dando uma das alternativas, mas tem muita coisa que a gente pode fazer em IA, né, que faz com que a gente acabe conseguindo uma resposta melhor do que daquilo que a gente quer fazer, principalmente nas implementações de resposta. Então, eu quero um solo mais fértil, eu quero um solo que me dê uma produção mais eficiente, que o produto que eu venha a produzir, ele tenha uma qualidade melhor. Então, tudo isso vai, né, faz com que melhore toda uma produção. Estou falando de uma produção, mas tem muita coisa de IA, né? A gente depois, eu tenho um outro tutorial ali que os caras fizeram, que eles colocam essa informação para ser visualizada, né? Então, dentro dessa visualização, nós temos hoje em dia um monte de inteligência artificial é, cotidiana, né? Na Amazon, que é a Alexia, e outras no Bradesco, que é a Bia, sabe o nome da criatura lá? Mas todas elas têm algum desses que está fazendo a verificação, né, do que precisa. Demais. Segunda principal tendência aí que os caras botaram aqui é a rede 5G. A rede 5G é uma situação bem interessante, né? O que vocês sabem sobre 5G? Cara, eu sei que o 5G ele vai poder disponibilizar aquela questão do IoT. Vai ficar mais fácil. O que mais vocês sabem? Vamos trocar umas informações aí. Quem mais tem alguma informação aí do 5G aí? Eu não sei, eu li esses dias, eu não sei, mas aí 5G vai utilizar o protocolo lá de máscara lá de IPv6, uma coisa assim, se não me engano. Não sei. Cara, ele vai ter que usar até pelo seguinte, né? IPv4, teoricamente, era para ter acabado e não acabou ainda, né? Eu pensei que. Eu li esses dias sobre não sei, eu acho que era um artigo fake que ele vai parar de utilizar o IPv4 e vai utilizar o IPv6. Máscara de subrede IPv6. Não só máscara, mas como o IPv6 em si, né? Porque a gente não tem mais. O que a gente tem hoje tinha como se diz, um estudo aí que, no máximo, em 2018 ia acabar todos os IPs. Nós estamos em 2020, tá todo mundo usando tranquilo, porque tem outras, vamos dizer assim, outras adaptações que a gente conseguiu fazer com que hoje a gente todos consigam ainda utilizar a internet. Mas como a demanda é cada vez maior de pessoas necessitando de comunicação, né, daqui a pouco, uma hora isso aí vai estourar mesmo, vai ficar muito inchado. E aí o IPv6 vem para tirar esse inchaço, porque vai sobrar um monte de. Só pelo número de combinações que tu tem, tu vai sobrar um monte de possibilidade de IP. Né? Então, essas situações aí que faz com que o IPv4 suma, não é que suma, né? Mas é que ele vá migrando e migre realmente para o IPv6 e toda a plataforma começa a trabalhar em IPv6. Tá? Mas tem a outra pessoa que queria falar sobre o 5G. Alguém tinha falado quando o Ravel foi falar aí? Não se escondam, apareçam. O 5G, na realidade, ele tem essa parte de controvérsia aí que eles falam, né? Eu tinha uma disciplina que eu dava em engenharia elétrica, que era... Um dia dessa disciplina era a comunicação do que seria a comunicação móvel aí. E uma das comunicações móveis era o 5G.
Então, o 5G, ele tem uma... Por que uma controvérsia? Por que essa tecnologia ainda não está bem amparada pelo mundo em si? Todo mundo quer, mas ninguém ainda implementou ela em si. Porque, assim, ó, tem uma situação que daí depois vocês até podem dar uma olhada, tá? Que é o seguinte. Ele vai trabalhar com nano-ondas, tá? E essas nano-ondas, elas, como a principal parte da tecnologia é que ele comunique e todos os nossos celulares sejam repetidores de sinal, para que esse sinal fique mais rápido, o que vai acontecer? Quando eu repito o sinal, essa micro-onda aí, ou nano-onda, desculpa, ela vai passar para um outro celular. Só que imagine o seguinte, quando está com o telefone no ouvido, ele vai passar para o outro lado e essa nano-onda pode ter uma situação, cientificamente aí estão tentando comprovar, que ela pode alterar situações neurais. Né? E ela pode dar algumas situações aí sim de câncer e tal, porque ele vai acabar fazendo com que a parte neural ali sofra algum abalo. Porque hoje a gente tem micro-ondas. Essas micro-ondas, então, a onda é tão grande que ela acaba não conseguindo interferir, né, quando ela chega no celular. Com as nano-ondas, aí eu posso ter alguns problemas relativos a isso. Por isso que, por exemplo, não sei se vocês sabem ou não, mas no início do ano, o Carlos Moisés acabou fazendo um decreto, alguma coisa assim, que não podia ser implementado 5G em Santa Catarina. Só depois que em outros lugares fosse comprovado que ele não tem que ele não causa nenhum dano à saúde. Tá? Então vocês verificam que tem várias, né? Se a gente notar, isso foi do ano passado para cá, todo mundo 5G, 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 mas ninguém implementou até agora. Notaram isso ou não? Sim. Então, o que acontece com isso? Porque tem esse pequeno detalhe aí, que é um detalhe pequeno, mas grande, vamos dizer. Por quê? Porque ele pode causar danos à saúde. Né? Então, a princípio, tem essa situação de que daqui a pouco a 5G vai vir, né? E quando ela vir, aí sim eu vou ter uma situação de comunicação muito, porque além da taxa de transferência da 5G ser muito maior, né, ela vai ter um alcance maior, por quê? Porque os próprios equipamentos vão estar aptos a ser repetidores. Então, o meu sinal vai estar por tudo. Né? O principal intuito da 5G é que ele faça com que a comunicação de internet seja um negócio interligado realmente, que esteja no semáforo, que esteja no mercado, onde eu for eu consigo me comunicar 5G. E aí, com isso, vai fazer com que as automações fiquem mais rápidas. E toda a parte de TI, né, fique mais aflore mais na nossa vida cotidiana, tá? Mas é uma situação que ainda tem que verificar como é que vai ser a situação de saúde, mas eu já tenho uns 3 anos de estudo forte aí que tá para vir, só para ter uma ideia, eu já dava essa matéria aí que eu falei para vocês que era comunicação móvel, e lá faz uns 5, 6 anos já que eu dou isso, tá? E o 5G já tinha uma promessa de implementação, aí nesses 2 últimos anos foi bem forte, mas deu uma travada por causa dessa situação, tá? Mas uma hora vai estourar. Estourar que eu digo é uma hora ou eles vão implementar ou não, ou alguém vai bloquear, ou alguém vai deixar, mas daqui a pouco ele vai estar apto aí na nossa vida cotidiana. Automação. A automação ela já existe, mas ainda vamos dizer assim que está numa escala um pouco menor do que todo mundo acha que deveria ter. Né? Então, a automação é uma outra tendência muito forte. Né? Cada dia mais a gente vai ver que as ações de produção elas vão estar coligadas com algum mecanismo que automatize ela. Né? Ou um IoT junto, ou uma robótica, alguma situação que eu possa fazer com que isso me dê uma resposta mais rápida daquilo que eu quero. Tá? Blockchain. Blockchain é o carinha do Bitcoin, né? Mas em outras ações estão fazendo isso. Eu até não cheguei a estudar
é o Pix, mas ele tem uma situação similar a isso, né? Não sei se alguém chegou a verificar como é que o Pix funciona exatamente ou não, tá? Mas fora a parte da transação, a parte operacional dele é mais ou menos nessa linha do blockchain, tá? E aí, cada dia mais, porque o blockchain nada mais é do que eu consigo fazer uma malha de pessoas que podem estar validando esse carinha. Então, validando isso, eu não fico refém de um único local. E o cara empresta, entre aspas, o seu processamento, né, por uma recompensa financeira maior, menor, mas ele vai... Do Pix eu só sei o padrão mesmo que eles passaram, não cheguei a ver por dentro, sabe? Porque a gente já tá tendo que estudar sobre ele, porque provavelmente a gente vai ter que deixar pronto já no sistema, né? Vai implementar nele também. Implementar já direto, esse é um novo método de pagamento. A gente está estudando sobre, mas nada assim que mostre. Mas eu acho que vai pegar alguma coisa pronta, né, ou não? Vai pegar a gente vai só integrar a API praticamente. Né? Isso, é. Agora, por dentro da API do lado deles, aí eu não sei como é que está funcionando. Mas se eu não me só engano, vai pegar a API e integrar. É uma situação similar ao blockchain, se eu não me engano. Tá? Que pode ter validações aí simultâneas de outros locais. De outros locais que eu digo são pessoas ou alguém que empresta a sua... E como tem uma rastreabilidade muito grande, é muito difícil de ser hackeado. Então tem essas situações aí que são interessantes. Uhum. Realidade virtual e aumentada, isso também já faz um tempinho, né, que está nessa, vamos dizer assim, que está sendo massificado e está aumentando. Tem algumas ações, por exemplo, que está começando a ficar... Eu tive até um projeto há uns 2 anos atrás que um aluno da engenharia da computação fez, que até verificou os valores e tinha algumas situações de realidade virtual que era bem financeiramente interessante. Alguns óculos, uns negócios assim que não era tão caro. Mas isso tão caro não é barato, vamos botar dessa forma. Então, eu tenho vários conceitos aí de realidade virtual e aumentada. Por exemplo, o próprio... Ai, agora esqueci o nome, cara. Não sei se é o Dragon Ball Z, uma coisa assim que tinha uma realidade aumentada bem forte em um jogo aí. Aí vocês são do jogo, se numa dessas vocês podem me... Qual jogo que tinha realidade aumentada? Não sei se é Dragon Ball Z, não sei se eu li esse nome, é uma coisa assim. Não, é aquele jogo que a gente sai caçando Pokémon, não é? É, Pokémon, acho que é esse aí, mano. Eu acho que eu falei Dragon Ball Z porque essa semana o meu pequeno tá vendo só o negócio Dragon Ball, acho que ficou na minha cabeça. Dragon Ball é máscara? Saudade. Tá, e aí é uma parada assim, acho que é Pokémon mesmo. Acho que é Pokémon. Né? Que tem uma realidade aumentada que o jogo tu faz com que tu fique dentro do jogo, uma parada assim, né? Eu não sei porque eu não jogo. Mas é um negócio assim. Já a realidade virtual é uma situação que, né, está sendo estudado, já era para estudado, que eu digo, em algumas situações de educação, algumas situações de, por exemplo, tem uma situação que os caras, já faz tempo que eu também leio isso, mas eu não vi a implementação disso, que seria o quê? Colocar os caras a aprenderem a dirigir em realidade virtual. Então, bota o óculos, simula toda a ação e vai fazendo, né, toda a simulação para os caras, até em relação à direção defensiva, essas paradas todas. Né, que é uma situação interessante, por quê? Porque, entre aspas, o cara tem uma sensação e não acontece. Então, por exemplo, na direção defensiva faz uma situação onde tá vindo um caminhão, alguma coisa assim, e o cara sente o impacto. O impacto que eu digo é quando tá vindo assim, ele faz aquela situação e faz com que ele tenha reflexos futuros melhores. Né? Como direção defensiva, tu não consegue fazer com que tu coloque uma ação real, por exemplo, o cara vai bater. Então vou botar um carro lá para o cara bater. Isso é inviável. Né? Então, com essas realidades virtuais, tu consegue fazer com que ele tenha uma noção que isso é perigoso e não tente fazer isso. Né? Então, essa seria a ação principal. Ou, por exemplo, na educação também tem várias situações. O cara precisa conhecer, saber a geografia de um local. Então, faz toda a ação dentro ali e o cara vai, né, andando, fazendo algumas ações para aprender aquele local dessa forma. Então, tem bastante coisa aí na educação e reabilitação de movimentos, tem bastante coisa que pode ser implementada e que deverá ser implementada em relação à realidade virtual, porque
os equipamentos que fazem essa ação estão ficando mais, eu não vou dizer baratos, mas estão ficando mais acessíveis. Seria esse o nome mais interessante, tá? Desses 6 que ele falou aqui, a última é cibersegurança. Isso é normal, natural, até porque assim, ó, esse ano na pandemia isso foi obrigado a ser realizado. A gente teve que tomar alguns cuidados. Vocês mesmos fizeram várias VPNs, né, de comunicação para que eu tivesse uma segurança melhor, né? As próprias comunicações WTS, as atualizações vieram, né, com força total para que os larápios, né, os hackers acabassem ou minimizassem a ação dos hackers. Então, toda essa parte de cibersegurança, ou a segurança de TI, vai cada dia mais crescer. Isso eu já falo para vocês, né, desde que a gente começou a trabalhar com redes. Por quê? É um campo em plena expansão, tá? É um campo que eu não tenho muita gente, eu não tenho mão de obra em cima disso, tá? Não tem exploração disso por alguns motivos aí, às vezes, né, como ainda programação dá mais dinheiro, é um campo ainda que não está sendo tão explorado, tá? Mas o campo da segurança é um campo que dá bastante dinheiro também, só que eu tenho que ter, como na programação, por exemplo, eu tenho que ter requisitos relativos à comunicação de redes e internet, tá? E já, na maioria das vezes, as pessoas mais focam na parte de comunicação e desenvolvimento, tá? Mas é uma situação que está unindo os dois, desenvolvimento e algumas situações aí de segurança que está cada dia mais crescente, tá? Esse que eu botei para vocês depois olharem também. O que tem nisso aqui? Deixa eu baixar um pouco isso aqui. Ó, esse foi de 2006, de junho desse ano, tá? Também, vocês vão verificar que são 11 informações da 3A Soluções em TI também, que é uma empresa que faz bastante consultoria, tá? Então, aqui ele bota primeiro em inteligência artificial, ó, envolvimento da inteligência artificial em tudo. Então, tem bastante situação aí que a inteligência artificial tá, tem até pelo que eu falei para vocês, né, o tal do Siri, Google Assistente, Alexa, todos esses suas implementações de IA servem para te estar descobrindo quem é o teu vocês fazem inteligência, não, vocês ainda não fazem IA, né? Vocês estão na sexta fase? Não, IA agora a gente tem na sexta. Ô, já graças a Deus tá acabando já, rapaz. Então vocês já fizeram IA, né? Temos fazer? Tá. Então vocês já sabem o que IA faz, correto? Pode até não ter implementado, mas vocês já sabem como é que trabalha IA. Então, IA nada mais é do que um monte de requisito que ele vai aprendendo aquilo que ele vai trabalhando. A principal ideia da IA é que ele aprenda com aquilo que ele faz, correto? Isso. E com isso ele vai, entre aspas, conhecendo melhor o seu usuário. Tá? Então, na IA, por exemplo, o cara vai acabar, a Alexa ou quem for aí, vai acabar com a troca de informações moldando características para aquele usuário. E aí ele vai começar, por exemplo, vamos botar da seguinte forma, eu estou chutando alguma coisa aqui. Então ele verifica que o cara sempre escuta rock. O dia que tu pedir assim, preciso de uma playlist. Ele vai fazer uma playlist mais ou menos daquelas músicas Spotify é assim. Que tu escuta. Ele tem o Daily Mix. Ele vai verificando aquilo que tu mais escuta e vai fazendo um mix daquilo que tu mais escuta para, né, é mais pesado, é mais leve, é mais não sei o quê, e vai botando aquilo que tu mais gosta. Essa é a principal ideia. Isso, na realidade, é uma situação, a IA, entre aspas, surgiu para solucionar problemas, mas se vocês notarem bastante, hoje em dia ela é bem comercial, né? Essas IAs que tem é mais comercial do que para resolver problemas, né? Mas é uma situação que o direcionamento dela é para isso. A gente pode usar para várias coisas. Então, a gente pode usar, por exemplo, como eu falei, para implementação de soluções na agricultura, soluções na engenharia civil. Daí tem N situações. Só que daí vocês, claro, vão ter que ter o quê? Cada engenharia civil ele não tem a parte da TI.
e vocês não têm, ou nós não temos a parte da civil. Então, tem que fazer um casamento para que tu aglutine as melhores informações possíveis. Vocês fizeram IA esse ano aí, dá um exemplo aí de uma situação interessante aí que o Max trouxe para vocês que tem de IA mais atual aí. Cara, na verdade, o que a gente mais utiliza de exemplo seria a análise de crédito, né? Ver se a pessoa poderia estar ganhando um financiamento ou não, com base no que ela ganha, enfim. Mas isso é meio padrão, né? Meio genérico. Fora essa parte aí de análise de crédito, ele não deu nenhum exemplo interessante assim que a gente pode verificar que estão usando aí. Não tô me lembrando agora, cara. Não tô me lembrando agora. Reconhecimento facial mostrou mais também. Quanto, bota uma foto, mas é um programa bem simples, daí o programa vai mostrar quantas pessoas tem na foto através do reconhecimento facial. Dizem que tinha Dizem não, eu vi alguma coisa aí que nessa situação, reconhecimento também de, não facial, mas térmico, quantas pessoas estavam com a temperatura acima, lembra lá que teve uma parada agora nessa pandemia? Tem uns negócios interessantes. Mas daí é integrado com sensor e... Geralmente a IA ela não faz sozinha, né? Nesse caso aí da análise de crédito, entre aspas, ela faz sozinha porque ela só vai pegar uma base de requisitos. Mas geralmente a IA ela vai estar para soluções mais, como eu falei, de agricultura, por exemplo, ela não vai só pegar informações, ela vai ter que estar ligada a um IoT da vida para buscar essa informação e trabalhar essa informação, né? Então essa é a parte interessante. Claro que isso não é tão simples como parece, né? Mas tem bastante ação aí que dá para ser trabalhada em cima disso, tá? 5G novamente, ó. Tá? Então, pode ver que vocês vão ver que esses artigos que eu botei lá para vocês, todos eles têm um foco similares, né? Alguns vão ter mais uma informação diferente, mas as situações são bem similares. Então, 5G está em plena expansão aí, querendo chegar e vir com tudo, tá? Depois, passei um aqui, onde é que eu tô? Automação de novo. Deixa eu só botar um enter. Automação, tá? Então, cada dia mais a gente vai ter situações referentes a procedimentos que vão estar automatizados, tá? Isso é normal e natural. Então, eu sempre digo o seguinte, isso a gente já tinha desde que eu me entendo por gente na informática, que, os computadores vão roubar os empregos das pessoas. Eu vejo de uma forma diferente, né? As pessoas vão ter que estar cada dia mais cultas, né? Elas vão ter que, pelo menos, ter o básico do TI para começar a trabalhar. A mão de obra braçal vai ser cada vez menos utilizada. Então, vamos botar da seguinte forma. Eu vou dar um exemplo aqui que não tem a ver com a informática, mas, a princípio, ele acaba te dando parâmetros para isso. Então, um servente pedreiro, antigamente, ele tinha que, por exemplo, saber para fazer o piso, ele tinha que ir lá, pegar a enxada e fazer aquela massinha do piso. Hoje em dia, tu compra um negócio lá que é tipo um mix, um mix esse de casa, só que num tamanho maior, né? E tem um negocinho que vai mexendo, né? Tem até algumas implementações aí que os caras botam na própria furadeira. Tu bota ali e vai mexendo, então tu já não faz mais aquela força que tu faria, né? Então, tem várias situações. Uma outra situação de automação que é interessante também. Hoje ainda tem gente que tira as medidas com uma trena, né? Mas tem aquelas trenas laser. Você já deve ter visto aí. Que tu bota lá, ela vai um laserzinho e já te dá exatamente a distância. Tanto para cima quanto para baixo. Então, isso, primeiro, faz com que fique mais preciso. Depois, o tempo de execução é muito menor. Então, cada dia que vai passando, a gente vai ver que essas situações de tecnologia da informação com as ações do dia a dia, elas vão se unir para mim fazendo um tempo mais rápido. Então, tem várias situações aí, como a gente está falando aí. Vocês também, como eu falei, vocês podem citar outras ações, né? Geralmente eu cito mais na parte de agronegócio, porque tem bastante aí, né?
Mas, por exemplo, numa cerâmica antigamente se fazia quase tudo na mão, hoje em dia é tudo automatizado, então ele já verifica se o piso está ruim, já descarta o piso, já verifica se o piso é classe A, B ou C, ou se ele tem que ser descartado, então todas essas partes de verificação são todas automatizadas. Claro que eu sempre tenho alguém lá que verifica se, por exemplo, sem querer, não passou uma coisa porque não foi calibrado direito. Porque toda a parte de automatização, ela depende de quem calibra. E depende também do aferidor, que seria o, o equipamento em si, o sensor, por exemplo. E se o sensor estiver ruim, ele vai passar uma coisa que para ele está bom, mas está ruim. Então, sempre tem um humano lá que está verificando, tá? Bem que, como eu falei, esse cara que está nessa posição, ele tem que ter uma qualificação maior. Então, a tendência é que eu tenha cada vez mais qualificações, né? Então, o cara que não tem qualificação nenhuma, ele vai ter que ter uma qualificaçãozinha pequena, né? E aí a gente entra numa situação, às vezes, complicada, porque a gente ainda tem um índice de analfabetismo bem grande, né? E a gente não consegue mais viver sem um negócio chamado celular e computador. E isso nada mais é do que TI, certo? E o cara que não sabe ler nem escrever, não fazer nada, como é que ele vai lidar com isso? Né? Então, são desafios aí para a humanidade em si, tá? Aí tem uma parada aqui que, né, a gente é interessante saber, mas creio que ninguém aqui, por enquanto, vai trabalhar em nenhuma tecnologia aeroespacial. Pode ser que, né, alguém aí se emocione, né, e vai para a NASA, alguma coisa do gênero, ou a Embraer, né, mas a princípio que eu me lembro não tem ninguém. Então aqui tem algumas situações que vai ser desenvolvido bastante tecnologia aeroespacial. Então a ideia aqui é que eu torne essas viagens entre terra e outras localidades, entre aspas, mais rápidas, né? Isso começa a ficar cotidiano. Vocês já devem ter visto que tem uns caras aí que estão, empresas privadas, por exemplo, patrocinando viagens intergalácticas, não sei o nome que seria isso, mas para a Lua, para outros lugares aí, como se fosse um tourzinho daqui a São Paulo, por exemplo. Tá? Então tem bastante coisa aí que os caras vão implementar em cima disso. Computação em nuvem, né? Cada dia mais latente, né? O crescimento dela. Tá? Então, cloud computing está cada dia mais latente. As empresas, mesmo menores, estão adquirindo serviços na nuvem, colocando parte da sua comunicação na nuvem, porque as empresas não querem mais parar e o valor disso está ficando acessível. Então, com isso, eu faço com que a computação em nuvem fique mais próxima, né, dessas empresas pequenas. As empresas grandes já é normal, mas as empresas pequenas já não é tão simples, porque tem um custo mensal e esse custo não é barato, tá? Mas tem bastante coisa aí em cima. Alguém ia falar alguma coisa aí? Não, era eu que estava com o microfone aberto sem querer. Eu ia dizer, até o microfone abriu sem querer. Blockchain novamente, já falamos sobre isso. Aumento humano, cara. Vocês já ouviram falar nisso? Não. Isso é legal, isso é interessante pra caramba. Né? Por quê? Porque tem algumas paradas aqui também que o cara começa a ficar num limiar estranho. Por exemplo, esse aumento humano, ele nada mais é do que situações tecnológicas para mim aumentar algumas partes, tanto intelectual quanto físico. Como é que é? Puta merda. Sim, é uns negócios bem loucos, né? Por quê? Por exemplo... Cara, aí que eu vou ficar interessado. Tu, por exemplo, colocar uma roupa que ela faça com que tu fique mais forte, porque ela vai aguçar algumas situações que tu reúna mais força, por exemplo, entendesse? Ou faça com que... Aqui tem algumas situações aqui que são interessantes, por exemplo. Aí eu não sei, né? Eu sempre, geralmente, vou falar mais daquilo que eu vejo. Então, eu não sei se vocês viram uma situação do Everton Ribeiro, que é aquele cara que joga no Flamengo e estava na seleção. Ele jogou num dia na seleção e foi no outro dia no Flamengo. E aí, na noite, depois do jogo, já pipocou em um monte de WhatsApp ali, até em notícias também desses sites de esporte, que ele estava com um negócio para recuperar a musculatura. Né? Que hoje em dia tu usa alguns mecanismos. Um deles é tu entrar no gelo para
ter uma recuperação mais rápida, e esses outros tecnológicos aí que eles fazem algumas ações para o músculo já relaxar e já voltar na sua forma natural de forma mais rápida. Tá? Então, eu estou dando um exemplo, mas, entre aspas, isso aqui é toda a parte. Aí vou ter várias situações. É claro que vocês vão ter que procurar, mas eu já li algumas coisas do tipo, o cara tem problema de visão, eu tenho algumas situações que fazem com que ele consiga visualizar de forma que ele vai mandar algumas informações que ele consiga, entre aspas, compensar essa falta de visão, né? Na audição é a mesma coisa, então tem várias situações aí interessantes, né? Uma outra coisa que também tem melhorar a tua forma do pensar, né? Claro que daí vem algumas situações aí do tipo, isso não é prejudicial, aí tem várias correntes aí, vamos botar assim, mas a grosso modo, ele serve para te melhorar alguma situação, ou intelectual ou física, tá? Que a gente já vê isso em N filmes aí, né? Eu acho que vocês já viram alguns filmes aí, o último que eu vi, só que como eu sou ruim de lembrar nome de filme, aquele do Will Smith, que ele tem um clone dele. E o cara tem todos os reflexos dele, só que é aprimorado. Tô ligado, eu vi. É um novo que tinha saído, né? Eu acho. Isso, mas eu não lembro do nome do filme agora. Eu vi esse filme, mas eu não lembro mais o nome. Que o cara, entre aspas, não chega a ser um clone, até chega a ser um clone, né? Porque eles pegam o DNA dele, não sei em que. Projeto Gemini. O Projeto Gemini, isso aí mesmo. Ele pega o DNA dele, não sei quando lá, e acaba fazendo tipo como se fosse uma Dolly lá, que a gente conhece aqui, né? E aí o cara tem todos os reflexos dele, só que aprimorados. Então eles geneticamente modificam os aprimorados. Então, entre aspas, seria uma situação similar a isso. Claro que já num patamar bem mais evolutivo, mas isso aí vem para duas coisas. Uma para melhorar a situação de deficiências, né, e fazer com que supra boa parte dessas deficiências, ou melhorar a situação do que tu já tem, né, em relação à parte intelectual quanto na parte física, tá? Só que aí, como eu falei para vocês vão verificar várias situações em relação a essa situação de aumentar ou melhorar o que tu já tem. Ele vai ter várias vertentes, vertente boa, vertente ruim, aí, né? Mas isso existe e dá para fazer. Realidade virtual. Opa, pode falar. Vou usar isso aí para ficar mais alto, seu baixinho. Aí com esse tem os caras que são menor, botam um salto de. Um sapato de salto, um tênis de salto, tá ligado? Tem umas paradas assim, né? Mas, entre aspas, tem bastante situação relativa a esse tipo de evento que pode ser melhorado, tá? Uhum. Realidade virtual e aumentada, como a gente já falou. Tá, é o Pokémon GO aqui, ó. Pokémon claro, certo. É o mais popular da realidade aumentada, tá? Cibersegurança, novamente, né? Aquela situação de cada dia que passa, principalmente hoje em dia com a comunicação remota, né? Isso teve que ter um olhar um pouco mais crítico. Mas eu vejo da seguinte forma, né? Além dessas situações que a gente tem que tomar do dia a dia de segurança, geralmente os hackers vão procurar algumas ações específicas e tem algumas iscas, vamos dizer assim, que são normais, naturais, e os caras caem, né? Clique aqui, vamos botar assim, os caras acabam clicando. Então, tem ainda uma parte cultural que é ensinar o usuário a utilizar, né, o recurso. Isso é primordial para que ele tenha um sucesso melhor na não colocação de vírus na rede. Aí tem uma parada de transferência e rastreabilidade, isso também é uma tendência muito forte, porque os nossos dados estão cada dia mais na rua, né? Cada dia que passa tem informações, até porque a gente vive numa era, né? E aí eu falo que a era de vocês tem essa parada, né, cara? Que é um negócio bem doido, que posta até na hora que vai no banheiro, como, soltei um gás, posta, né? Não sei, posta, nunca vi disso. É um troço enlouquecido, os caras postam tudo e aí assim, ó, eu tenho filhos também nessas idades e eu acabo analisando essas ações, né, cara? E ainda hoje ontem, não sei, no almoço, deixa eu só lembrar aqui que a gente tava falando, que era uma situação bem dessa vibe aí
de mundo de postagem, os caras vão tudo em cima dessa situação. Eu não vou lembrar o que era, mas era alguma situação de que alguém, algum influenciador de... Só para vocês terem uma ideia, tem gente que vive de influência digital. Loucura, né? É pira, né, cara? Tem gente que só fica vendo o que os outros vão fazer. Isso é fora do normal, mas é o que se tem para hoje, como diz aquele ditado. Ah, tá. Tem uma parada que a minha filha falou, acho que hoje, sobre que o ano que vem eles vão fazer um Big Brother de novo, mas só com essas rapaziadinhas aí Que é famosinho, né? de influencer digital, dessas paradas aí que eu às vezes nem sei quem é, né? Mas eles conhecem por quê? Porque eles estão toda a vida verificando Instagram, verificando não sei o quê. Como é que era o nome daquele Japinha que tava nesse aí? Eu nunca tinha ouvido falar nele. Isso, eu nem sabia que esse cara existia. Diz que esse cara aí é um dos caras que mais tem visualização escambau, né? Eu nem sabia que esse cara existia também. Nem sabia que esse cara existia também. Então... Pyong? Isso, esse cara aí. Eu não lembrava o nome. Eu falei Japinha porque eu não sabia o nome. Não, eu não sabia o nome dele nem hoje, pra te ver. Ele é um hipnólogo e hipnoterapeuta. Ele faz hipnose também. Por isso que ele tem bastante visualizações. Pra te ver a pegada, né? Olha o mundo que estamos, como diz outro. Então, essa situação hoje em dia é muito... As informações estão muito na rede, né, cara? E assim, a gente não tá verificando o risco que isso toma. Teve uma situação essa semana também que eu vi no jornal, aí eu não vou lembrar qual, geralmente eu vejo 2 jornais, mais assim, que é os jornais da noite, às vezes eu vejo a Band, a Globo, alguma coisa assim, lá depois da meia-noite, e às vezes eu consigo ver uma parte do jornal hoje, tá? Que a hora que eu tô almoçando alguma coisa, eu vejo ali 10, 20 minutos. Então sempre tem alguma informação ali que pipoca. E dessas informações que pipocaram, eu vi uma situação do tipo que os caras estavam sequestrando, eu não sei se foi na Rússia, não, acho que isso eu vi no Fantástico, se eu não me engano, do domingo. Na Rússia, eles raptaram uma criança, tá? Tipo, para vender para outro lugar, porque eles viram isso ali nas postagens. Então, verificou, entre aspas, fez a análise de como era o dia a dia da pessoa, e isso já faz tempo que vocês devem escutar, né? Que não se posta tudo, até porque os sequestradores estão... Eu sempre falo, nunca posso que tu vai viajar, cara, senão vai ficar ninguém na tua casa. Não é nem tranquilo para um bandido ir ali e roubar. Não é nem a parte de roubar o negócio, mas até de raptar alguém, entendeu? Por quê? Porque de sequestrar alguém, porque o cara verifica todo o cotidiano da pessoa. Como é que ele faz, como é que não faz, onde é que vai, onde é que não vai, porque, pô, cara, tem gente aí, eu não tenho, já falei pra vocês que eu não tenho nem Instagram, nem Facebook, nunca tive. Mas os caras postam tudo, é uma pira. Tá louco. Eu tenho o meu, mas é privado. Tem umas criaturas que são fora da casa. Então, ali, né, os caras vão só pegando e vão sabendo onde é que o que tu faz no teu dia. Exatamente. O meu eu tenho é privado e ainda não posto as coisas. Então, essas situações, mas, por exemplo, a gente tá falando aqui, nós aí, entre aspas, informática. Agora pega uma menina aí, menino de 12, 10 anos que deixaram tudo aberto pros caras. Eles postam tudo. Tive fizemos um almoço na família hoje. Já posta, né, o local, como é que é lá, como é que não é. Fui, a 1 hora eu vou pro colégio. Não sei que hora eu vou para não sei onde. Cara, os bichos postam tudo. É inacreditável. Então, isso faz com que, primeiro, essa parte de comunicação e rastreabilidade seja transparente. Então, tem bastante mecanismos, né, de proteção aos dados pessoais que estão sendo implementados. E é uma outra vertente bem interessante, né? Principalmente aí, hoje em dia, com essas ações aí, dá para botar bastante rastreabilidade nisso, tá? A multi-experiência, né? A gente vai ver depois numa outra situação ali também, que é o cara ter várias ações, isso é um requisito, vamos botar assim, de que os cara tenha vários aprendizados e saiba mexer com as diversas tecnologias. Tá? Isso é uma outra ação também que está sendo bastante pedido. Tá? Então, tem uma correlação de IoT com realidade aumentada, tudo isso sendo moldado, entre aspas, em plataformas que sejam, entre aspas, únicas. Eu boto várias ações numa única plataforma e consigo dar uma resposta melhor para essas ações. Tá?
Vou ver uma outra ação que eu botei aqui também. Deixa eu ver. Acho que esse aqui é da educação. Esse aqui também é interessante, ó, do Educa Mais, tá? Também agora do final do ano, tá? Então, ele verifica várias ações aí que foram identificadas, né? E dá alguns pontos aí que serão tendências para 2021 também. Infraestrutura e cloud. Então, essa situação, todo mundo já sabe, infraestrutura por quê? Para mim fazer tanto armazenamento como análise de Big Data, eu tenho que ter uma infra bem boa, né? Senão isso aqui não funciona, tá? Então, a infraestrutura está cada dia mais sendo implementada. Vocês têm uma matéria que vocês também vê Big Data, né? Não teve. Acho que daí é na próxima. Acho que é na próxima, né? E aí, É o Big Max Data... também, eu acho. Eu acho que é o Max também. Big Data também é uma outra vertente interessante, né? Por quê? Porque ele consegue pegar de um montante de informações e extrair aquilo que ele necessita, né? Para uma determinada operação. Então, o Big Data também é uma outra situação aí bem decorrente e bem latente nos dias de hoje, tá? Comercialização inteligente, vamos botar assim, né? Ou inteligência comercial. Então, tem até um outro nome que... o meu cunhado trabalha com isso, como é que ele fala? BI. Tá aqui a sigla em inglês, tá? Que na realidade é extrair informações para te ter uma melhor interpretação daquilo que tu trabalha, tá? Como é que tu vai trabalhar isso de forma melhor? Então, o BI já é uma situação, ele só trocou o nome, né? A gente sempre... O professor está falando de cientista de dados, então, basicamente. Isso, que na realidade é o quê? É tu pegar essas informações e traduzir para que ela consiga te dar um retorno melhor, né? Principalmente nas decisões do teu negócio. Então, o BI também é uma situação que está crescendo bastante, né? Claro que assim, ó, a gente tem entre a crescente tu utilizar há um gapzinho, por quê? Porque as pessoas têm que ter essa cultura, né? Quando tu fala que é um cientista de dados, os caras não analisam isso de forma interessante, né? Então, tu tem que botar isso vender esse peixe de uma forma interessante para que tu consiga estar implementando essa ação, né? Essa parte de BI ainda é bastante utilizada em grandes empresas e principalmente na organização pública, né? Aí é tranquilo de utilizar, mas nas empresas em si, particulares, privadas, na iniciativa privada, ainda está navegando, mas também é uma tendência forte, eu usar os meus dados de forma que eu possa ter resultados melhores. Tá? E aí tem algumas situações aqui que na educação ele vê quais os cargos de destaques hoje em dia, né? Então, ó, cargo de segurança da informação, do próprio cientista de dados, engenheiro de dados, são situações similares. Desenvolvedores, que é o que mais tem aí, né? A procura de desenvolvedores de engenheiro de software, de infraestrutura e cloud, que vai, como eu falei para vocês, há uma tendência muito grande dessa ação, então isso vai crescer cada dia mais. De BI, né? Então toda essa parte aí que envolve. E aí tem uma parada interessante, né, cara? Porque assim, ó, o cara ser programador é uma coisa, né? O cara ser engenheiro de software é outra. Porque o engenheiro ele tem que estar um passo à frente, ele tem que, além de estar fazendo estudo daquela ação, ele tem que dar resultados mais rápidos. E o desenvolvedor, na realidade, ele te dá uma resposta daquilo, o programador te dá uma resposta daquilo que pediu, ó, quero que tu programe isso. Ele vai te dar uma resposta e deu. Então, essa parte aqui de desenvolvedor é bastante, mas a parte de cientista e engenheiro, ela vai cada dia mais crescer, porque eu preciso de respostas melhores, tá? Carreiras promissoras que os caras fizeram aqui. Arquiteto de segurança, né, para ver o que eu tenho que tá implementando para melhorar a minha segurança. Detetive de dados, esse cara aqui deve crescer bastante, né? Imagina o seguinte, cara. Vamos pegar a situação de hoje ali, dessa semana. Teve esse assalto aí em Criciúma, certo? A teoria diz que os caras estão se comunicando via celular, correto? Se tivesse alguma ação
né, rápida, se eu tivesse um cientista bala de telecom com programação junto, que isso aí eu tenho que ter as duas ações junto, e o cara conseguisse fazer a seguinte ação, nesse momento, vamos fazer uma ideia rápida aqui. Para o cara se comunicar, ele tem duas formas. Ou ele usa uma comunicação via satélite, certo? O que não é uma situação muito tranquila, porque tu vai conseguir captar rapidinho quem são a via satélite ainda não é uma situação barata, então eu não tenho tantos usuários. Já na comunicação tradicional tem muito usuário, correto? Então o que se pode fazer? Se conseguisse grampear isso de forma rápida, né, aí vamos botar estilo filme, como diz outro, ia ter que ter um hardware bem potente, isso é lógico, para mim captar só as ligações que tinham naquele momento, né, ligações e troca de informações. E aí eu teria que fazer o quê? Uma captação dos dados só de uma área específica, que seria o quê? Próximo às torres do centro da cidade. E além disso, né, eu tinha que filtrar algumas ações do tipo, esses caras, teoricamente, devem ter se comunicado entre 11 e meia-noite de forma mais rápida. Depois eles se comunicaram, né, também de formas mais rápidas, só que nesse momento, entre lá meia-noite e 1 hora, eu tive uma incidência de comunicação muito maior das outras pessoas que também estão ali próximas. Né? Mas se eu tivesse alguma situação ou alguma análise que eu conseguisse filtrar, só nessa ação eu já conseguiria pegar algumas informações. Então a gente às vezes não consegue visualizar isso de forma mais rápida, mas moldando uma ação, tu tem até uma outra opção de captação de dados, que seria essa. Né? E teoricamente, aí eu tenho algumas situações. Por exemplo, o WhatsApp como é que se diz? Ele não deixa mostrar os dados, ele não divulga os dados, mesmo que tu tenha mesmo que a justiça peça, ele não dá esses dados, tá? Mas, né, eu posso captar, por exemplo, onde é que estão esses locais, sabe? Dessa forma, chegar a algum lugar, entendeu? Então tem uma situação interessante nessa parte aqui, tá? Engenharia de inteligência artificial, por quê? Porque eu falei para vocês ali que a gente tem bastante inteligência artificial, só que essa inteligência ainda não está, acho que nem de 10% dela está sendo utilizada. Por quê? Porque ela tem que ser casada com outras ações para mim utilizar essa de forma que eu tenha uma resposta mais interessante. Tá? Então, até isso também eu tenho que tá analisando, né, que são carreiras também interessantes. Espécie de transformação digital, também uma situação crescente. Áreas em alta, mercado financeiro, tecnologia, educação EAD, ó, bastante em alta. Telecom e internet e e-commerce. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, não, aqui é um negócio da própria empresa deles aqui que estão oferecendo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Essa aqui que foi. Ah, tá. E aí eu tenho da própria Gartner, que é o órgão, aquilo que eu falei para vocês que mais o órgão que, como é que eu vou explicar aqui, mais tem confiabilidade, que mais trabalha com essas consultorias, que é um órgão internacional, né? Ele fez isso aqui, hein? Deixa eu ver quando é que foi. Não botei aqui a data. Mas foi agora no final do ano. Eu até tenho no site aqui direto, eles têm a data, acho que sem querer, a hora que eu fui copiar, eu tirei, porque tinha uma imagem muito grande aqui, eu tirei a data. Então, aqui, né, que esse ano, né, fez com que mudasse algumas ações por causa do Covid, né, teve se moldar algumas situações um pouco diferente da cotidiana, tá? E com isso, as empresas tiveram que se readaptar rapidamente. Né? Elas tiveram que fazer várias ações do tipo. Quando surgiu a primeira ação ali de vocês, ali no dia 15, se eu não me engano, as empresas tiveram que fazer o quê? Mandar vocês para casa e tiveram que fazer uma ação para que pudesse trabalhar, certo? E aí, como é que foi essa ação lá nesse tempo? Como é que a empresa trabalhou com vocês aí?
Dá umas ideias aí pra gente começar a trabalhar. Rapazes, Como é que é, Ricardo? Repete aí. assim que surgiu ali, se eu não me engano foi dia 15 ou dia 20 ali de março, vocês É. tiveram que trabalhar em casa. Como é que as empresas trabalharam essa ação? Eles disponibilizaram para a gente trazer a máquina de lá para casa. A gente já está conectado tudo via VPN. Ou a gente utilizava a nossa própria máquina de casa, mas a gente podia trazer o monitor e a cadeira e tal, enfim. E era isso. Era o que tinha para fazer. Mais alguém aí? Só um foi trabalhar. E eu tô assim até agora. Trabalhava na máquina da empresa, não dava pra sair. Ah, mas daí o que fizeram? Só mandaram embora e teve que esperar? É, Ou nem parou? nós Nós ficamos uma trabalhamos semana direto. só. Como é que é? Ficamos uma semana parado, os clientes começaram a berrar, né? Nós temos só a parada aquela vez que foi o primeiro caso aqui na região, que o rapaz morreu. Qual? Depois, Qual seja o que foi? Deus quiser. Qual foi o que eu não lembro? Primeiro caso lá que deu aqui na região aqui, que o rapaz morreu. Aqui em São do Gero. É, Não Uai. lembro. Foi o primeiro, na verdade, aqui da região tudo. Foi a primeira morte, eu acho. foi. Mas ele trabalhava com vocês? Trabalhava no Grupo Cobrais, né? escritório. Comercial. Hum. Daí Ah, tá, mas o cara era do Braço Norte, não era? Não, daqui. Era daí. Era daqui, é. Pra mim, o primeiro foi lá do Braço Norte. Eu não lembro se foi o primeiro ou o segundo. Eu não... Não, independente, ali nessa situação que... Mas da morte foi o primeiro. Daí só foi isso, depois. Mas daí vocês tiveram que voltar lá Normal. pra trabalhar. Aham. Isso. Mais alguém teve alguma coisa diferente aí? Que trabalhou em casa. Eu quero uma situação de quem trabalhou em casa, de preferência. Eu já falei isso aí, eu tô até agora assim. Não voltamos mais. E não vamos voltar. Eu já te falei que eu acho que vai, né? O quê? Que vai voltar pra, assim que acabar esse negócio de pandemia, que eles acharam a vacina tudo. Eu já te falei o porquê, né? O quê? Da Cada contabilidade? A legislação, é. Mas a gente ali eles já estão tomando frente para ver como é que dá para fazer. Não, mas até vão tomar frente, mas não tem nenhuma brecha na legislação. Se eles promulgar alguma coisa diferente, aí eu até concordo, aí vai ter. Mas se eles não fizerem nada, eu sei que difícil. ali eles estão vendo o que eles podem estar fazendo para a gente continuar, porque a gente já confirmamos com os patrões, já com o nosso chefe ali, que vamos continuar. Isso é de definitivo. Agora só estão vendo as questões legais com a contabilidade, o que tem que fazer para a gente continuar mesmo. Porque eu sei quem trabalha assim dessa forma, antes da pandemia, tem que abrir Empresa, né? um MEI, Uhum. microempreendedor individual. Aí sim, se não tem jeito. Porque daí o que acontece? Tu pode trabalhar no teu horário, a hora que tu quiser, e como tu é um terceiro, daí na verdade tu não é um funcionário da empresa, entendeu? Tu acaba sendo um terceiro, então tu não tem vínculo com a empresa. Eu não sei como é que vai rolar ali. Não gera nada, mas eu acredito que isso seja difícil, cara. O Brasil tem essa situação de engessamento quando ele precisa mudar alguma coisa, O né? Brasil é muito Esse eu não sei conservador. É muito chato do cara. Eu até falo o seguinte, eu posso falar do meu país, eu não posso falar assim, lá nos Estados Unidos, eu não sei, não trabalho lá e nem vivo lá. Sim. Mas eu sei que aqui o negócio é muito engessado. Quando eles têm que mudar alguma coisa, é um parto. Não é fácil. Eles estão vendo ali, estão estudando o que dá pra gente estar fazendo. Mas é uma situação que, teoricamente, creio que eles possam vir a mudar isso, tá? Mas que eu digo é o seguinte, que a empresa venha a manter essa situação sem mudar a legislação, ela não vai mudar, porque senão ela vai sofrer processo igual água. Depois, quando os caras saem. Bom, mas vamos lá. Aqui, né, tem algumas situações. Tem uma palavra que está bem alta, né? Resiliência. Você já deve ter ouvido um monte de vezes. Ricardo, mas aquilo ali, cara, eu fico indignado, cara. Empresas de tecnologia não poder fazer isso, que é algo assim, tipo, porra. Então, é como eu te falei, entendeu? O que acontece não é as empresas de tecnologias, é que a legislação ela é para todas, entendeu?
Sim. E aí, o que acontece? Por exemplo, vamos botar que eles façam a seguinte ação. Ah, não, vamos abrir uma brecha para quem trabalha com tecnologia. Mas daí o cara do administrativo também pode fazer isso. Entendeu? Uhum. Só que daí, né, aí tem que abrir um monte de brecha e os caras são amarrados, cara. Isso é errado. Faz lá uma medida provisória tal e mete bala e deu. Só que Porque aí, o Brasil é atrasado, né, Diego? aí vem os sindicatos, aí começa um monte de avalanche de vários outros setores, entendeu? A gente não tem sindicato, né? Não tem vírgula, né? Não, mas não... Teoricamente, todo o funcionário tem que estar vinculado a algum sindicato. Geralmente, nós da informática estamos vinculados ao sindicato do comércio. Ah, Entendeu? Então, a gente não tem um próprio, né? A gente não Não existe. tem, só que ele fica já em Blumenau, se eu não me engano. Eu tinha visto alguma coisa assim que, tipo, pra gente ainda não tinha essas coisas assim. Que aí o que acontece? Como só tem em Blumenau, por exemplo, se tu se filiar a eles, tu tem uma rescisão. Tu tem que ir lá em Blumenau rescindir, tá ligado? Tu tem alguma coisa, tem que ir lá em Blumenau. Então, por isso que geralmente o que eles fazem? Eles se vinculam ao sindicato local. Mas teve uma parada aí que caiu essas paradas de sindicato, aí voltou de novo. Teve uns dois negócios aí que era aquele negócio que tu tinha que pagar o sindicato toda a vida, que você já deve ter pago, que é um dia no ano tem que pagar um valor lá, que é um dia do teu trabalho. Não sei se lembra disso ou não. Não, tô... Aí eles tiraram, né, mas parece que nesse ano que passou aí, eu não sei se no final do ano, até no começo desse ano, teve alguma coisa que queria voltar, mas acho que não voltou. Então, um negócio assim. Mas, entre aspas... É por isso aí que Isso. eu não aguento mais o Brasil, cara. Por isso que eles não casam, entendeu? Mas aí tem um monte de coisa que é uma cultura, cara. Aí tem que estudar essas situações, tipo assim, ó. Por exemplo, como eu falei, como a gente já conversou algumas vezes, aqui tem os prós e tem os contras, né? A gente tem um sistema de saúde que é SUS, que qualquer um pode ir lá e tal. Em outros lugares, tu tem que pagar até o pensamento. É verdade. Né? Tu tem que, como é que se diz? Empenhar tudo que tu tiver para ir para tudo, né? Então, tudo está a sua parte boa, a sua parte ruim. A gente tem que analisar o que é interessante. Por exemplo, não tem. Isso aí, não tem nada lá. Então, né? Então, sempre tem que verificar o que é interessante aí. Eu sempre digo para vocês que eu adoro meu país, até o local que a gente até conversou, acho que semana passada sobre isso, não troco por nada. Então, cada um. Mas vamos lá. Eu vou estar trocando. Internet de comportamentos. Isso aqui é interessante, cara, porque isso aqui eles falam que essas situações aí das tecnologias, as pessoas vão ter que estar se adaptando, né? O que a internet vai fazer. Então, aqui tem conceitos, né, que eles acham que, por exemplo, até 2025, mais da metade da população mundial estará sujeita pelo menos a um programa, né, que esteja vinculado à pessoa. Então, por exemplo, o cara quer emagrecer, ele vai ter um programinha para saber se ele está comendo direito, se não está comendo direito, se ele engordou, se ele emagreceu, ou umas paradas hoje em dia que tu tira ali quem tem, como é que é o nome? Diabetes. Tu pega um negocinho ali que tu tira a diabetes, ele faz análise, já manda para um software tanto do teu celular quanto de quem é o teu médico, e ele já verifica se, por exemplo, tem que ter alguma alteração de alguma ação, né? Ou vai fazer um exercício, ou não vai comer tal coisa, ou vai comer tal coisa, e ele já faz essa ação. Então, tem uma situação aqui que os caras dizem que até 2025, né, um estudo, que pelo menos um programinha, um softwarezinho desse vai estar junto contigo, tá? Só que daí tem uma outra parada, né? O dilema aqui do que vai encaixar nessas tecnologias de forma ética e social. Então, essas situações aí que ainda batem bastante em relação ao que os caras vão fazer realmente. Lembra aquele negócio que eu falei para vocês ali da IA ser para solucionar problemas e hoje a gente tem uma IA né, mais voltada para o comercial do que para a parte de solução de problemas? Então, essa é a parte ali que as pessoas, né, que fazem isso, às vezes não fazem para uma solução, mas sim para uma situação financeira. E aí, onde entra a ética e a situação de verificar o que é e o que não é. Tá? Aqui também eles falam que os analistas da consultora acreditam que as organizações precisam de uma estratégia de experiência total conforme interações se tornarem mais móveis, virtuais e distribuídas. O que quer dizer isso?
que eu vou ter, entre aspas, uma comunicação com tudo quanto é coisa, porque cada dia mais eu tenho um mundo aos meus pés em cima do celular, por exemplo. Então, teoricamente, eu recebo as notícias de trabalho no meu celular, eu verifico como é que está o tempo no meu celular, eu falo com as pessoas no meu celular, eu armazeno os meus e-mails numa nuvem. Então, olha como é que está a nossa vida, né, cara? Nossa vida está totalmente tecnológica, né? A gente está trabalhando agora, por exemplo, aqui, ó, com uma situação tecnológica. Vocês na casa de vocês, eu na minha, e nós estamos trabalhando, né, tendo aula virtual, usando um mecanismo que é o Teams, né, nesse caso aqui, e a internet. Né, e estamos trocando todas as informações aqui sem estar se deslocando. Então, essa parte aí também, né, é uma situação interessante, porque a gente está diminuindo, vamos dizer assim, as distâncias. Então, tem uma parada que talvez deva ficar, que é algumas reuniões. Né? Não tem aquelas reuniões, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A gente faz, esse ano, claro que todas elas foram virtuais, mas a gente fazia muita reunião que tinha que ir lá na Unibave. E na Unibave tem um monte de professor que não é de Orleans. Então, pô, olha só que legal. O cara precisa fazer uma reunião, saber, geralmente é das 9 ao meio-dia, tá? Pô, tu faz isso em casa. Tu tens a mesma ação, porque é discussão de informações, né? Tu tens a mesma ação sem se deslocar. O que tu ganha com isso? Tempo, dinheiro, porque tu não vai gastar gasolina e outras coisas, né? Segurança, porque tu tá dentro de casa, tá? Então tu tens um monte de situações interessantes aí, né? E até pelo seguinte, pô, mas o cara não tá em tal lugar, precisa da reunião. Ligou o celular, tem internet, tem comunicação. Até se ele estiver no banheiro, ele está comunicando. Então, olha a parte de comunicação que a gente tem hoje em relação ao TI. Né? Então, todas essas experiências vão estar melhorando essa nossa interação com o TI. Né? Então, essa internet de comportamentos. Tá? Computação, que melhora a privacidade. Né? Então, a legislação, né, vai ter que, a gente já verificou lá, que vão ter que ter algumas situações lá de reter essa informação e não está sendo divulgado, né? Tem algumas situações, já tem, né? Algumas, eu não vou lembrar agora a data, como esse ano foi muito louco, eu não lembro se foi no começo do ano ou se foi no final do ano passado, mas acho que foi no começo desse ano. Tem uma lei, né, que os caras não podem mais estar vendendo o seu banco de dados. Isso vocês já devem ter visto, ou não? Não, eu não vi. Banco de informações, seria o quê? Por exemplo, hoje em dia tu compra lá um banco de CPF, por exemplo, né? Tá? Por quê? Porque as empresas tinham essas informações, eu tenho um número X de clientes. Eu posso pegar e vender a minha cartela de clientes. O que tem ali? Eu tenho o nome do cara, endereço, telefone, e-mail, às vezes mídias sociais. Pô, isso aqui para uma empresa trabalhar vamos dizer assim, é dinheiro na mão, porque eles vão ter uma opção de estar comunicando com o cara, né, sem conhecer o cara. Mas ele já pelo menos já tem o telefone, as mídias sociais, ele pode, de qualquer forma, fazer uma ação para buscar algo que ele queira. Então, essa privacidade está sendo trabalhada cada dia mais. Né? Vão ter mais situações que eu consiga tá implementando soluções que fique, né, essas informações mais privativas dentro da minha empresa e seja mais transparente, que eu saiba como é que estão sendo lidados esses dados dentro da empresa. Tá? Nuvem distribuída, tá? É uma outra ação também que a gente já falou. Operações em qualquer lugar, isso aí já está acontecendo, né? Então, como eu falei quase agora, eu preciso de uma reunião. Eu tendo celular e internet, morreu a minha situação. Ativo com a comunicação. Então, essas experiências, essas comunicações relativas às empresas, das mais diversas, eu vou fazer com que um funcionário cada dia mais consiga, né, comunicar ou trabalhar, né, isso a gente já conversa faz tempo. Por exemplo, hoje em dia com o nosso amigo WhatsApp, né, eu tenho uma situação onde
eu preciso, por exemplo, vamos pegar a situação lá que o Tião me mandou um WhatsApp ontem para ver o trabalho, certo? Em outros tempos, vamos botar assim, eu veria essa informação de duas formas, ou no dia que ele ia me entregar, ou pelo e-mail. Como tem datas de envio de e-mail, né? Às vezes eu não vi o e-mail, eu só vou ver o e-mail tal dia, ali não. Como o WhatsApp é um mecanismo que eu verifico sempre, tanto, isso eu estou dizendo, verifico eu ou qualquer pessoa, né? A gente está sempre analisando, por quê? Ou a gente está verificando porque pode ser um parente nosso que está mandando, ou uma situação de trabalho, ou uma situação de estudo, qualquer situação assim. Então eu verifiquei que tem uma informação, ou o Tião mandou para mim, já disse assim, ó, tá lá. Ele vai ter que olhar alguma hora, ou no dia, ou depois do dia, alguma situação ele vai ter que olhar. Então isso força que a gente tenha cada dia mais essa comunicação de forma rápida, porque, né, isso, se eu tiver online eu já estou ali, já posso responder assim por diante, ou mesmo que eu esteja online eu posso verificar e daqui a pouco tá informando e assim por diante, mas faz com que eu sempre esteja online com a informação, né? Ou mais rápido que a informação esteja comigo, tá? Então, essa situação de operações em qualquer lugar, eu só preciso de internet hoje em dia. Então, isso está cada dia mais cotidiano e as empresas vão cada dia mais dar acesso aos seus colaboradores, claro que de forma segura, para que ele possa resolver algum problema. Então, por exemplo, mandei para o Joquinha lá, ó, Joquinha, amanhã a gente tem um problema que a gente precisa faturar 10 mil, tá? E aí, o que acontece? O Joquinha, como não quer perder o emprego, o que ele vai fazer? Ele vai entrar lá no sistema dele e vai verificar como é que ele pode moldar em relação ao que ele tem de parâmetros lá da empresa, para que amanhã ele consiga fazer essa produção, essa venda de 10 mil, tá? E ele vai estar comunicando a qualquer lugar. Então ele pode ter isso num app que está no celular dele, ele vai ter que entrar no computador, mas ele vai ter que achar essa situação. Ele não precisa ir lá na empresa para fazer isso. Né? Então essa situação vai crescer cada dia mais e está crescendo. Né? Esse ano mesmo foi uma situação que mostrou isso de forma rápida e clara. Malha de cibersegurança. Na realidade, o que ele quer dizer aqui é a malha é porque todas as empresas estão cada dia mais fazendo esse controle ou colocando segurança nesses dispositivos para que eu tenha cada dia mais uma segurança melhor. Então, essa malha, porque se eu entrar no celular eu já vou ter algum mecanismo de segurança, se eu entrar no meu computador eu vou ter algum mecanismo de segurança, se eu entrar em comunicação com a minha empresa, a teoria diz que ele tem um firewall lá e vai verificar se essa conexão é segura ou não, e assim por diante. Eu tenho muita coisa que eu posso estar implementando para segurança, tá? Engenharia da inteligência artificial. Aqui ele fala uma situação aqui, ó. Dados operacionais, modelos operacionais e operações, desenvolvedores de operações. São os pilares, né, dessa comunicação da engenharia da inteligência artificial para que façam cada dia mais soluções, tá, para as empresas e para o cidadão comum, tá? Hiperautomação, porque eu vou ter uma automação de quase tudo. Né? A gente está numa época aí que a gente viu, ou não sei se a gente digo, vocês também já devem ter visto, filmes que eu falava com a geladeira, isso parecia fora da realidade. Isso está se tornando próximo da gente. Né? A geladeira, daqui a pouco, eu acho que se não me engano, já tem umas que vêm com alguns softwares que ele identifica algumas ações. Por exemplo, se tem leite, se não tem leite, se ele tem que te avisar se é um produto que tu quer mais, né, ele vai te avisar através de algum mecanismo ou de verificação de cor ou verificação de código, alguma coisa que ele possa analisar e verificar que está faltando ou vai faltar isso. Né? Então, todas essas ações, né, do que a gente via. Eu vi um filme também, que eu não vou lembrar também, que eu sou ruim de lembrar nome de filme. Mas eu vi um filme, e o filme ele mostra muito do que tem de tecnologia atual e futura, principalmente futura. Tá? Ele sempre te mostra aquilo que vai ser usado daqui a pouco. E eu vi não, minto, eu não vi um filme. Eu vi tinha um negócio da Microsoft, que eu não sei se tem ainda, eu até posso procurar já em seguida, que ele mostrava isso em 2018, se eu não me engano, que 2020, 2021, a gente estaria assim com uma ação que tu fazia quase tudo, né? Mais ou menos com isso que a gente tem hoje de virtual, mas numa propagação muito maior. Então eu teria
tipo aquela parada do avatar que subia lá, aqueles gráficos lá para a gente verificar algumas ações, né, e conseguia tomar algumas decisões através desses gráficos, mostrava o que tu ia fazer amanhã, o que não ia fazer, o que tinha que fazer. Um monte de situação tecnológica para 2021, mas as tendências nem sempre são aquilo que vai acontecer, né? É aquilo que pode vir a acontecer. Então, a automação é um negócio que está cada dia mais... Eu tenho empresas só de automação, né, que fazem isso para outras empresas, para que elas melhorem o seu fluxo de produção. Tá? Então, isso vai ser cotidiano. Né? Vocês vão verificar que hoje, por exemplo, vocês têm uma matéria de IoT. Não sei se é agora ou no próximo semestre, eu não lembro. É por agora, de sexta a oitavo semestre. Vocês já tiveram ou não? Tem alguém aí ainda? Não, a gente não teve ainda. Eu tô aqui. Boa! Vocês já tiveram essa matéria de IoT ou ainda vão ter? Na IoT ainda não. É com quem dá essa matéria agora é o Ismael. Era o Ismael, né? Não, ainda não tivemos. Isso é uma tendência muito forte que vocês têm que saber um básico de eletrônica, é natural, é primordial, né, para que faça algumas coisas funcionar tranquilo, eletrônica, eletricidade básica, e aí a parte de programação das ações, tá? Com isso vocês fazem chover literalmente, tá? Porque eu posso fazer o que eu quiser, eu posso, por exemplo, ligar o meu ondas, deixar lá dentro, claro que eu vou ter que deixar lá dentro, a não ser que vocês inventem um robozinho que pega o alimento e coloca lá dentro, né? Fora isso, eu colocando o alimento lá dentro, eu posso sair, por exemplo, vamos botar uma situação assim, eu saio da faculdade às 10 e chego 10h30 e leva 40 minutos, eu posso mandar uma mensagem, né, que vai se comunicar através do meu equipamento IoT lá e vai ligar o meu micro-ondas, né? E a hora que eu chegar, a comida vai estar já prontinha para mim me alimentar. Então, eu estou dando um exemplo, mas tem muita coisa que deve fazer. Ligar o ar-condicionado, por exemplo, para me chegar e já está tudo com a temperatura que eu quero. E um monte de outras coisas. Tá? Tem bastante situação. Até aquele dia que a gente teve lá na sala da Unibav, lá do TI, né, eu já vi uma situação onde os caras fizeram através do IoT, eles botaram 2 ar-condicionados, um reserva, né, e através do IoT ele verifica se o ar-condicionado ele liga o reserva, né, e se não ligar os dois, ele manda uma mensagem para alguém. Então olha como é que, né, dá para fazer muita automação aí de N situações, e de forma barata, porque o Raspberry e eu esqueci o nome do outro carinha. Alguma coisa tipo Android, mas agora fugiu o nome. Que é os 2 mecanismos de IoT que se usa bastante. Eles são, entre aspas, baratos. Eles custam aí na média de 100 a 300 reais. Com esse cara tu faz um monte de outras coisas. Um monte de outras comunicações. Claro, comprando alguns sensores que são também baratos, tu consegue aí com R$1.000 fazer um monte de situação muito interessante. Tá? Bom, então vimos algumas tendências aqui do que vai ser 2021 para frente, né? Tem alguma coisa que vocês lembrem aí, que vocês têm informação interessante aí de tendência? Alguma coisa do que a gente já viu aqui, vocês já usaram ou não? Eu não. Mas pode vir a usar. Não indevidamente, mas... Não diretamente, assim, né? Às vezes o cara já até usou e não viu, né? Não sabe. Sim. Por exemplo, tem uma coisa que vocês usam direto. IA no Google. Claro. Então, essa situação, por exemplo, tem algumas implementações web que dá para usar IA para extrair informações. Então, tem bastante coisa interessante aí. Perguntas? Tranquilo, doutor. O Edilson, acho que hoje só deu uma volta aí e não tá na área, né? Que ele não me respondeu nenhuma vez hoje. Eu tô aí? Hoje deu até Covid, não dá nem pra sair, tá tudo bloqueado de novo, tá louco?
O seguinte, rapaziada, então, assim, ó, essa era a última matéria que a gente tinha desse semestre, tá? Até vou já fechar aqui. Agora vocês podem estar fazendo... Caralho.